Olá, boa tarde a todos os meus amigos que me vão ouvir. Na sequência da série que eu estou a gravar, aqueles que já ouviram, eu comecei uma série sobre em verdade vos digo. No fundo, esta série diz muito. Não sei se não será a mensagem que eu costumo dizer, é a minha mensagem, a mensagem que Deus me deu, que eu tenho pregado de formas diferentes, né? O Espírito Santo está sempre a acrescentar revelação a cada dia, a cada mês, sobre esta mesma palavra profunda, poderosa que Jesus falou em verdade. Em verdade te digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Para isto eu vim ao mundo, para isto eu nasci, para dar testemunho da verdade. João capítulo 18, versículo 37. Tudo gira à volta da verdade. Eu não vou repetir novamente os versículos que eu falei nos primeiros dois vídeos, aquilo que senti no coração. Como Jesus sempre dizia, se alguém quiser, se alguém me ouvir, aqueles que têm um coração sensível, têm um coração sedento e faminto, não orgulhoso, humilde, Jesus, o Espírito Santo, lhe irá abrir o entendimento. Como Jesus disse numa das parábolas, em capítulo 13 de Mateus, que ele disse, aquele que tem, ainda se lhe acrescentará mais e terá em abundância. Aquele que não tem o quê? Que tem o quê? Sede e fome e um coração humilde. Aquele que não tem, aquele que tem motivos escondidos, aquele que é orgulhoso, até o pouco que tem lhe será tirado, não lhe será revelada a palavra de Deus. Noutra passagem tremenda para acrescentar sobre este ponto tremendamente importante para aquilo que eu vou falar, de nós conhecermos a verdade, ser revelada a verdade. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é um partido político, a verdade não é o que a maioria defende, a verdade não é o que cada pessoa acha que é verdade. A verdade é uma pessoa, foi manifestada em Jesus Cristo, é a palavra de Deus, revelada ao homem. Em capítulo 18 de Mateus há uma passagem tremenda que eu quero aqui deixar, porque é a base, é o fundamento para qualquer palavra que seja falada, porque sem isso as pessoas nem vão ouvir, as que ouvem um pouco não lhes será revelado, porque Jesus foi bem claro, ele olha para o coração e ele disse assim, um dia chegaram a pé de Jesus, os discípulos disseram, qual é o maior no reino de Deus? Ele chamou uma criança, colocou-a no seu colo e disse assim, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse será grande, será o maior no reino dos céus. E depois ele disse assim, se não vos converterdes e vos tornardes humildes como crianças, de forma alguma, foi Jesus que disse, não sou eu, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Não importa o que a religião diz, não importa o que a maioria diz, não importa o que as religiões dizem, a verdade é Jesus Cristo e ninguém entrará na eternidade com Deus senão através do que Ele disse, da aceitação do seu sangue, da sua morte e ressurreição. E já agora que nós nos estamos a aproximar da Páscoa, não estava a pensar sobre isso, mas esta mensagem tem muito a ver com isso. E eu quero começar com esta passagem, que diz em verdade vos digo, mas este vídeo número 3 vai ter como um subtítulo esta palavra. Como lhes tinha dito. E aconteceu como lhes tinha dito. Eu nos primeiros vídeos falei também sobre que Jesus prova ser Deus porque Ele conhecia e conhece o futuro, Ele já está no futuro, Ele vive numa dimensão espiritual, Ele já sabe o futuro e Ele vai revelar o futuro, aquilo que nós precisamos saber. Ele prova ser Deus por saber o futuro e que aquilo que Ele disse que iria fazer e aquilo que Ele disse que iria acontecer, aconteceu e acontecerá exatamente como Ele disse. E isso prova que Jesus era e é Deus. Eu vou começar aqui rapidamente com alguns versículos, porque não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. Vou começar só um versículo no Antigo Testamento, no capítulo 21 de Gênesis,
da história de Abraão e Sara, e diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, como lhe dissera. Agora vamos para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 28, versículo 6, 7, depois de Jesus ter dito aos discípulos: olhem, hoje, esta noite, eu vou voltar a isto, mas Jesus disse: esta noite todos vós me abandonarão. Estamos a falar de Páscoa. Momentos mais dramáticos da história de Jesus e dos discípulos. E eu fico em pulgas quando eu penso sobre isto. Já preguei sobre isto muitas vezes, sobre este assunto em si. Mas cada vez que eu penso nisto e me aproximo da palavra de Deus com um coração sensível, humilde, sedento, mais coisas se revelam, graças a Deus. Glória a Deus. E Jesus disse assim, ele diz assim em capítulo 28, versículo 6 de Mateus, diz assim: ele não está aqui, ressuscitou como lhes tinha dito, como tinha dito. Ele tinha dito no capítulo 26, quando estava a falar com os discípulos: esta noite todos me abandonarão, mas vão para a Galileia, porque lá eu me encontrarei convosco. Mas eles já não estavam a ouvir o que Jesus estava a dizer. E agora Jesus, o anjo aparece e diz: ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Agora rapidamente eu quero ir para Lucas capítulo 19, versículo 32, só para salientar aqui esta questão, como lhes tinha dito. Estamos a falar da entrada de Jesus em Jerusalém e ele dá uma instrução aos discípulos para irem buscar um jumento que nunca ninguém tinha montado. E é interessante isto porque isto é profético, estava escrito. E ele diz assim, dizendo: id à aldeia fronteira e ali ao entrares achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, isto é o detalhe, se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Agora veja o que diz no versículo 32. E indo os que foram mandados, acharam segundo Jesus lhes dissera. Acharam tudo como lhes dissera Jesus. Mais à frente, capítulo 22 de Lucas, a mesma situação. Jesus manda os discípulos preparar a Páscoa e diz-lhes instruções específicas. Eu estou aqui a salientar a questão que Jesus é Deus, a palavra de Deus é a verdade, por causa da prova que ele sabia tudo o que ia acontecer. Isto muda a vida completamente daqueles que têm a revelação disto. Jesus provou ser Deus. Foi este o ingrediente, foi esta a única situação. Porque tudo o que ele dizia que ia acontecer, acontecia exatamente como ele dizia. É por isso que algumas vezes ele os repreendia e dizia: homens de pouca fé, porque duvidastes? Ainda não aprendeste que tudo o que eu digo que acontece, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai acontecer exatamente como eu digo. Agora veja aqui no capítulo 22 de Lucas sobre a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, a Páscoa, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Agora veja os detalhes. Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Um parênteses aqui. Para aqueles que não sabem, Jesus estava-lhes a dizer que iriam ver algo que eles nunca tinham visto na vida. Era impossível. Os homens não carregavam cântaros de água, só as mulheres. Então Jesus estava-lhe a dar sinais incríveis para provar que ele sabia tudo. Encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até à casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará, isto é Jesus a falar com os discípulos, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. Agora no versículo 13 do capítulo 22 de Lucas diz assim: e indo eles, os discípulos, tudo encontraram como Jesus lhes dissera. Tudo encontraram. Encontraram o homem na cidade a carregar um cântaro de água, seguiram-no, eles disseram onde é que devemos preparar a Páscoa, o homem disse exatamente aquilo que Jesus disse que ele iria dizer, e eles
encontraram tudo como Jesus lhe dissera e diz assim, e prepararam a Páscoa. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui este fundamento para este vídeo, porque eu creio que quando nós entendemos que Jesus é a verdade, e agora não, como eu já disse antes, eu não estava a pensar nisto sobre a Páscoa e afinal vem versículos sobre a Páscoa. Jesus provou, ele que era Deus, ele disse que iria morrer, ele disse que iria ressuscitar, ele disse que era Deus, porque aquilo que ele diria iria acontecer. Eu estou a repetir isto várias vezes para que se faça sentido como fez no meu. Revelação não é na cabeça, é no coração, é uma certeza absoluta que Jesus é a verdade e que nós não iremos poder criar Deus, criar a nossa própria salvação, a nossa própria ideia, se não seguirmos aquilo que Jesus disse. Ele próprio, eu tenho aqui Jesus, o ensino sobre o futuro, ele diz em João capítulo 14, versículo 29, ele diz assim, eu digo-vos isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais que eu sou. Diz também a mesma coisa em capítulo 13, versículo 19 de João. Eu digo-vos antes que aconteça, para que quando acontecer aquilo que eu digo, exatamente, vós creais que eu sou. Eu sou é o nome de Deus, eu sou Deus. O mesmo em João capítulo 16, versículo 3 e 4, quando ele fala do Espírito Santo, e ele está a dizer, o Espírito Santo eu falo-vos antes que aconteça, e depois ele diz assim, o Espírito da verdade que eu vou enviar, quando ele for para o céu, quando ele ia para o céu, ele ia enviar o Espírito Santo. Aqui um parêntese, que é um erro tremendo na Igreja de Cristo. Jesus não habita na terra, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele está à direita do Deus Pai. Ele virá outra vez, ele foi preparar-nos lugar, mas ele virá outra vez. Mas o Deus e Espírito Santo é aquele que está na terra. E ele disse assim, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E depois ele diz assim, e vos ensinará das coisas que vos tenho dito. Ele vos revelará, ele é igual a mim, ele conhece o futuro, ele é Deus, ele habita em vós, ele habitará em vós. O capítulo 14, 15, 16 e 17 de João tem sido um capítulo que o diabo, as trevas, tem trabalhado horas extras para que estes versículos não sejam revelados, não sejam pregados. Porque quando o Espírito Santo é pregado, da forma como a palavra de Deus diz, não haverá mais religião, haverá um relacionamento, haverá o poder de Deus, a presença do Espírito Santo na igreja, como Jesus determinou que era para ser o plano original do livro de Atos. Quando a igreja começou, era o Espírito Santo, era tudo através do poder do Espírito Santo, não através da mente dos homens. Eu vou continuar aqui para rapidamente sobre este assunto, sobre como lhes tinha dito. Jesus provou. E muitas vezes ele ficava desapontado com os discípulos, porque eles duvidavam, não entendiam ainda várias passagens. Eu quero falar um pouco sobre, eu utilizo o apóstolo Pedro, mas poderiam ser todos os outros. O apóstolo Pedro era aquele que nunca se calava, sempre argumentava com Jesus, mas foi ele o escolhido. Isto não daria pano para mangas aqui. Mas Jesus continua, veja só estas passagens de Jesus, por exemplo, no capítulo 17 de Mateus, quando Jesus convida Pedro, João e Tiago. Pode-se considerar os 3 amigos mais íntimos de Jesus e vão ao Monte da Transfiguração e eles vão ver algo que nunca um ser humano viu antes. Algo. Imagina, eles estão num monte e de repente Jesus transfigura-se em frente a eles com um corpo celestial. Só isso daria para eles caírem de joelhos e ficarem perplexos. Não só isso, como a Bíblia diz, Mateus capítulo 17, que ele caminhava juntamente com Elias e Moisés. Agora, Pedro e Tiago ficaram sem falar, mas João e Tiago ficaram em silêncio. Mas Pedro tinha que falar alguma coisa. Ele disse, mestre, bom é estarmos aqui. É como se nada disto me surpreende. Oh, mestre, isso é uma coisa espetacular. Olha que bom é estarmos aqui. Queres que eu faça 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Para ver que ele estava completamente fora de contexto, estava completamente na carne, não entendia o que estava a passar. A Bíblia diz assim, estando Pedro ainda a falar, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
a ele ouvi. É como que Deus, da forma mais cordial possível, estava a dizer a Pedro: Pedro, cala-te. Não é a altura para falar, é a altura para ouvir, para receber a revelação. Tantas vezes acontecia isto com Pedro. Por exemplo, no capítulo 16 de Mateus, versículo 13 em frente, esta passagem tremenda. Ouça isto. Receba de Deus, do Espírito Santo. Porque Jesus trabalhou na vida de Pedro e dos discípulos, quebrando o poder do argumento na mente, da dúvida, de que Jesus era a verdade. E ele mostrava a eles: confiem, 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 porque aquilo que eu digo vai acontecer exatamente, não só agora, na próxima semana, como ele dizia, no próximo mês, no próximo ano, nos 70 anos, que já vou lá a seguir, como para o fim dos tempos, que será o meu próximo vídeo, sobre se aquilo que Jesus falou que iria acontecer no tempo que ele estava com os discípulos, aquilo que ele disse que irá e está a acontecer no fim dos tempos, nós podemos pôr as nossas mãos no fogo, que irá ser exatamente assim. E quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, ele está ali e está a perguntar, ele enviou os discípulos, eu não vou à Bíblia para não perder tempo, eu sei isto de cor, e diz assim, pergunta-lhes, quem o povo diz que eu sou? Eles foram pregar, né? E disse, quem o povo diz que eu sou? E uns diziam, uns dizem que tu eras Jeremias, um diz que tu és um profeta do Antigo Testamento, outros dizem que tu eras outro. E Jesus diz assim, e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Olha agora isto, todos ficaram em silêncio, ninguém sabia o que havia de dizer. Mas desta vez Pedro, como eu costumo dizer, a primeira vez que Pedro falou no Espírito. Estava no Espírito, não na carne. Eu creio, consigo imaginar, Pedro olha para Jesus. Houve ali um silêncio e ele diz, tu és o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. Sabe uma coisa tremenda? Jesus ansiava por ouvir isso de Pedro em parte. Porque a Bíblia diz que ele se alegrou no Espírito. Foi ter com Pedro, eu creio, e disse, Pedro, não foi a tua carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E depois ele dá-lhe uma profecia das mais importantes, mais incríveis. A um homem que era a primeira vez que estava a andar no Espírito. Tinha sido usado pelo Espírito Santo. E Jesus, eu imagino ele a colocar as mãos sobre ele e diz-lhe, em verdade, te digo, Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Eu irei edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro acabou de receber uma das maiores profecias. Mas logo a seguir, a Bíblia fala que Jesus passou para outro assunto e começou a falar sobre a ida dele à cruz e que ele iria ser morto. E agora Pedro, de repente, ainda há pouco recebeu, não diz ao certo se foi na hora a seguir, se foi uma semana a seguir, mas Pedro começou a sentir-se como que vaidoso diante dos outros. Ele tinha sido exaltado diante dos outros e agora ele, quando Jesus diz, Pedro, ele não disse Pedro, Jesus disse, eu vou à cruz, eu vou ser crucificado, e Pedro, a Bíblia diz, chama-o à parte. É como que puxou para o braço dele, puxa-o à parte e começa a repreendê-lo. E começa a dizer, mestre, de forma alguma te acontecerá isto. E agora, Jesus que lhe tinha dado uma grande profecia, já o tinha escolhido. Ouça, Jesus disse, em verdade, tu vais ser o líder. E agora Jesus, Pedro, levanta-se como que usado pelo diabo, pela carne, e diz, de maneira nenhuma tu irás à cruz. E Jesus não teve qualquer problema em ferir suscetibilidades. Eu creio que ele apontou o dedo e disse, arreda de mim, Satanás, porque pensas como os homens pensam e não como Deus pensa. Isto só para dar uma imagem de como era Pedro e como Jesus o transformou através do que Jesus provou, quebrando o poder do argumento na mente natural, que é o problema do ser humano. Sempre a argumentar desde Adão e Eva. Quando Satanás veio para Eva e disse, é verdade o que Deus diz? Tu nunca pensa por ti. E aí começa esta guerra entre a verdade e é verdade o que Deus diz. E é isto que Jesus veio fazer, ele veio quebrar o poder do argumento. É mesmo assim? Será mesmo que vai ser assim? Não, Jesus provou
Porque aquilo que ele dizia, ele era a verdade e acontecia exatamente como ele dizia que acontecia. Glória a Deus por isso. Uma outra passagem, já para terminar e depois passar para outra fase, quando Jesus, já no capítulo 13 de João, a última ceia, em que Jesus, todos sabiam, ouça isto, é cultural também na altura lá, todos sabiam na altura que um deles tinha que lavar os pés dos outros. Porque antes de comerem, mas nenhum deles, dos discípulos, apesar de eles estarem a pensar nisso, nenhum deles se quis humilhar para lavar os pés aos outros. E Jesus, no maior ato de humildade da história, acho que nós nem conseguimos abranger isso. Ele era considerado superior ao imperador romano. Não era idolatrado, mas milhares e milhares de pessoas olhavam para ele como os discípulos sabiam que ele era Deus. Jesus, sabendo o que eles estavam a pensar e sem dizer nada, pegou numa bacia de água, numa toalha, colocou-se de joelhos para lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram paralisados, sem palavras. Sentiram-se envergonhados. Nenhum falou nada. Eles sabiam o que estava a passar. Jesus assumiu a posição de um escravo. Este era o trabalho de um escravo numa casa de um qualquer senhor. Quando o senhor chegava, tirava as sandálias e tinha que lhe lavar os pés. Jesus desceu ao nível de um escravo. Todos ficaram calados, menos Pedro. Quando Jesus tentou lavar os pés de Pedro, as pessoas sabem isso, mas eu quero chamar a atenção para isto. Pedro disse: Mestre, de maneira nenhuma me lavarás os pés. Mais uma vez a argumentar. É como se Pedro estivesse a dizer: Jesus, tu não sabes o que estás a fazer. Era o que ele sempre dizia. Sempre dizia isso. Quando argumentava. Mestre, de maneira nenhuma tu irás à cruz. Estava sempre a argumentar. E é o que nós fazemos a vida toda. Eu creio que naquele momento Jesus de joelhos em frente a Pedro, quando Pedro argumentou, é como quer dizer, tu não és a verdade. E Jesus diz assim: em verdade te digo, se não te lavar os pés, de maneira nenhuma terás parte comigo. Eu penso que nesse momento, eu às vezes falo isto, eu penso que Jesus estava a começar a perder a paciência com Pedro. E Pedro deu uma volta de 180 graus e diz assim: mestre, nesse caso, lava-me também os pés, as mãos e a cabeça. Última parte sobre este assunto, e eu vou depois passar para um outro vídeo, que não vou conseguir ter tempo, sobre o quebrar o poder do argumento. Em verdade te digo, como lhes tinha dito. Agora, no último momento mais dramático, Mateus capítulo 26, versículo 31 em frente, no último momento que eles estão juntos, e Jesus diz-lhes assim: esta noite, todos vós me abandonareis. Jesus disse o quê? Todos. Ele não disse, esta noite, 11, só um de vocês é que não me irá abandonar. Ele disse, em verdade vos digo. Ninguém disse nada. Pedro, mestre, nem que eles, ele disse assim, nem que todos estes te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse, Pedro, em verdade te digo, esta noite, tu, não é os outros, tu, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes que me conheces. E Pedro continua a argumentar e diz, de forma alguma, eu estou pronto a morrer contigo. Jesus não disse mais nada. Como vocês sabem, como todos nós sabemos, aconteceu exatamente como Jesus lhe tinha dito. Agora, eu quero rapidamente, até porque eu estou aqui com a Bíblia aberta em capítulo 22, versículo 60 e 61 de Lucas, quando Jesus é preso e diz assim, quando Pedro começava a negar Jesus e dizia assim, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo.
Foi a terceira vez que Pedro negou Jesus e diz assim: então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Jesus nunca perdeu de vista, apesar de estar ensanguentado, cheio de dor já, pessoas a chamar-lhe todos os nomes. Ele não perdeu de vista aquele que ele tinha escolhido, já lhe tinha dito: em verdade te digo, tu vais ser o líder. Agora eles deveriam estar a uma distância que eles poderiam ver. Pedro conseguiu ver que Jesus estava a olhar para ele, talvez a 20, 30, 40 metros. E diz assim: voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra como lhe dissera. Pedro se lembrou naquele momento da palavra que aconteceu exatamente como Jesus lhe tinha dito: antes, hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Esta foi a conversão de Pedro. Até este momento, Pedro não se tinha convertido, não tinha nascido de novo. Nunca tinha entendido. E é possível a Igreja de Cristo, a Igreja geral, milhares de milhões de pessoas, estarem na igreja, sentarem-se na mesma cadeira durante 20 anos e nunca terem conhecido Jesus no coração. É só na cabeça, é uma religião. Não terão a vida eterna com Cristo. É o que a Bíblia diz, não sou eu. É preciso, necessário que é, nasceres de novo. E agora, depois de tudo o que aconteceu, vou terminar, ainda tenho uns 2 minutos, tremendo. João, capítulo 21. Quando Jesus se encontra com os discípulos, ele encontra-se com eles na Galileia, como ele disse que ia acontecer, como vão para a Galileia porque eu vou ressuscitar, eu vou me encontrar lá convosco. E assim aconteceu. E quando ele chega, eles também estão silenciosos, estão a tomar o pequeno almoço. É Jesus que serve o pequeno almoço, está escrito em João 21:13. É Jesus que serve a eles que lhe tinham dado tantas dores de cabeça, que lhe tinham rejeitado, lhes serve o pequeno almoço. E ninguém diz nada, eles não sabiam o que dizer. Eles tinham-o abandonado. E agora Jesus, eu creio, com a voz mais tremenda, mansa, de amor, sem sarcasmo, sem ironia, sem repreender, vira-se para Pedro e diz-lhe: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Tu me amas mais do que estes outros? É como que ele estava a dizer: Pedro, lembras-te do que é que tu disseste? E Pedro diz, creio que ele com os olhos em baixo: Mestre, tu sabes que eu te amo. Mas ele não disse: tu sabes que eu te amo mais do que todos os outros. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele ficou perturbado porque ele entendeu o que é que Jesus estava a querer perguntar. Não era porque ele tinha negado 3 vezes. Jesus ia perguntar quantas vezes até ouvir de Pedro aquilo que ele queria ouvir. A humildade de coração. E Pedro disse assim: Mestre, tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo. Eu rendo a minha mente. Eu rendo o meu argumento. Eu não vou mais argumentar. Tu sabes todas as coisas. Podem ir lá. E agora a Bíblia diz assim: Jesus, vindo ter com ele, profetizou para ele uma profecia tremenda que diz assim: em verdade, te digo, quando fores velho, quando eras novo andavas por onde querias, fazias o que querias, mas quando fores velho, vou utilizar esta frase no próximo vídeo que já não tenho tempo, guarda isto: quando fores velho, outros te levarão para onde tu não queres ir. E foi a última vez Jesus profetizou isto e falou isto: em verdade te digo. E agora eu creio que Pedro, pela primeira vez, ele ficou, abanou, porque pela primeira vez ele entendeu o que Jesus estava a dizer quando ele disse: em verdade te digo. Ele sabia que ia acontecer exatamente como Jesus lhe estava a dizer. E Pedro, Jesus o transformou no grande líder que ele foi da igreja. Glória a Deus. Eu termino aqui, eu sinto a presença de Deus, recebo esta palavra e senti no coração. Ouça o vídeo número 4 que eu vou fazer, porque eu creio que é um complemento tremendo sobre aquilo que Jesus lhes falou e aquilo que está para acontecer, que irá ser exatamente como Jesus disse. Deus os abençoe grandemente.